Fala pessoal, boa noite. Estamos escutando aí? Então, a live estava marcada para 8 horas, mas galera, os primeiros 15 dias de quando a criança chega ao mundo tem uma palavra: alegria e caótico. Então, assim, tá sendo dessa forma. A Serena teve icterícia, né? E aí a gente teve que, enfim, pegar aquela luz azul, fazer, acho que é fototerapia, né, que chama, não sei. E daí, graças a Deus, já reduziu bastante, tá tudo certo. E perdão aí pelo atraso. Mas vocês estão chegando aí agora, vamos falar de coisa boa, né? Lançamento livro. Que livro, Nicolas? Como assim? Você tá lançando livro, né? E tá lançando livro desse jeito aqui, ó, com porta atrás. Minha esposa vai me matar, né? Com o quarto todo atrapalhado, mas é o que temos para a noite, né? Já fica aqui, porque no final eu vou abrir para perguntas. Eu quero chamar a Ana, porque esse livro também tem a Ana Campanholo. Quem conhece a Ana Campanholo aí? A Ana Campanholo como uma das autoras. De onde que você, de onde vocês estão falando? Fala, Ana. Oi, querido, tudo bem? Que dia feliz, que dia legal. Tudo bem, graças a Deus. Não fala não, estou muito feliz, estou muito grato a Deus por esse projeto. Antes de mais nada, né, eu quero... Opa, alguém me ligando aqui. Perguntar aí, né, de onde vocês são, né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, Ana de Santa Catarina, tá certo? Ribeirão das Neves, Minas. Aí, ó, Pessoal comentando aqui. Deus do Salvador, céu. Bahia. Deixa eu botar meu celular aqui no modo que ninguém me liga. Pera aí, um segundo. Certo. Chapecó, nosso vereador Fernando Cordeiro, que legal, satisfação de ver. Pronto. São José dos Campos, São Paulo. Tem muita gente aqui de Brasília. Amanhã, inclusive, estarei lá em Brasília pela caminhada pela anistia, saindo às 16 horas ali da Catedral de Brasília. Mas sem mais delongas, pessoal, nós estamos aqui no lançamento do nosso livro, um livro infantil que nós escrevemos chamado Ele é Ele e Ela é Ela. A Ana tá aí com um dos exemplares aí, ó. Ele é Ele, Ela é Ela. É um livro infantil. Vou falar um pouquinho aqui, depois eu passo para Ana. É um livro infantil que não é um livro, digamos assim, anti-woke ou livro político, pelo contrário, ele é um livro feito para crianças, especificamente para aqueles pais que estão vendo ao seu redor o perigo que é a falta de boas referências da identidade, não somente identidade sexual, mas identidade daquilo que diz respeito a papéis do homem, aos papéis da mulher. E a gente sabe que a criança está sendo atacada desde da tenra infância. Essa semana mesmo que passou, não somente o Elon Musk, né, mas espalhou para o mundo inteiro o cancelamento, né, da assinatura da Netflix, porque dezenas de desenhos estavam ali pregando, né, uma visão de mundo completamente diferente daquilo que nós ensinamos como cristãos. E nós, como cristãos, acreditamos, né, na Bíblia, acreditamos na ciência e nós acreditamos que, graças a Deus, nós somos diferentes. Graças a Deus pelas nossas diferenças, né? Ainda bem, né, que Deus nos fez diferentes para poder nos completar. Então, hoje, né, vai estar aí liberado aí a compra do livro, tanto nos stories da Ana, vamos divulgar aí, mas a gente vai ficar aqui um pouquinho aqui para poder falar do livro e passo aí para Ana aí também agora. É isso mesmo. O Nicolas tem duas meninas, né? A Aurora e a Serena. A Serena tá com quantos dias, Nicolas? A Celina tá com dia 30, hoje é dia 6, 6 dias, né, de vida. Então, o Nicolas está 6 dias sem dormir, pessoal. Então, temos que Exato. ter Temos que ter compreensão aí com ele, se ele tivesse meio com sono durante a live. Seja bem-vinda, Serena, que legal saber. O Nicolas tem duas meninas, eu tenho duas meninas também, a Catarina e a Joana. E uma das coisas que nos motivou foi uma conversa que a gente teve nos bastidores. É, a gente reclama muito, a gente denuncia muito, temos projetos de lei relacionados à proteção da infância. Depois o Nicolas pode até falar sobre isso também, os projetos dele. Nós temos projetos para isso na política. Nosso partido se mobiliza, o PL Mulher é muito ativo na proteção das crianças. O Nicolas também faz as denúncias, faz os protocolos de propostas. Mas, veja, da criança escapam todas essas informações políticas. O que a criança gosta, o que ela tem
O que fixa a atenção dela? Ilustrações, coisas muito coloridas, coisas que comuniquem e que despertem a atenção da criança. Então, não adianta só nós criticarmos o que os adultos estão fazendo, o que a esquerda está promovendo nas escolas, no Netflix, em outros streamings de filme. Não adianta só nós criticarmos. Hoje já existe, por exemplo, o Clube do Livro Feminista, existe clubinho para crianças de esquerda. E se nós não fizermos, não apresentarmos uma contraproposta para ocupar as nossas crianças, só esses projetos de lei, só o trabalho político, ele é insuficiente. Então, por isso que eu e o Nicolas, junto com a Editora Vida, nós pensamos nisso, né? Como falar de um jeito infantil, de um jeito divertido, de uma forma colorida e atrativa para a criança, que existe um valor na identidade dela e que essa identidade não se modifica. Porque muitas pessoas perguntam para mim e para o Nicolas, com que idade posso começar a preparar ou blindar meu filho para a doutrina woke, para a ideologia woke de esquerda? Veja, não se fala sobre ideologia e política partidária com criança. O ideal mesmo é que não fosse feito isso nem da esquerda nem da direita e que a influência literária da criança nos primeiros anos fosse justamente com relação como Jesus fazia, parábolas, fábulas, fosse uma educação lúdica e permeada com os valores da família. Infelizmente não é isso que está acontecendo, mas nós precisamos nos comunicar na linguagem da criança. Então nós pensamos em um livro que é completamente infantil. Importante mencionar, né, Nicolas, nós não fizemos nada com inteligência artificial, a ilustração não é com inteligência Exatamente. artificial. O texto nós Eu vou desativar os trabalhamos com. comentários para o pessoal ver melhor aí, ó. A capa, mostra a capa aí que agora tá sem comentários. Ah, Dá legal. pra... Aí, ó, tá vendo? Tá muito bonitinho, galera. Assim, eu É. folhei o livro, obviamente, inteiro. A gente, como a Ana disse, né, para poder frisar, não que tenha, obviamente, nenhum problema utilizar a inteligência artificial, mas É. quando você tem, né, um cuidado, né, de ter ali uma pessoa que coloca ali sua criatividade, coloca seu empenho humano, você fica, digamos assim, fica mais humanizado, né? E esse livro é um livro não dos deputados Ana e Nicolas, são dos pais Ana e Nicolas, né? Que cada um, né, com suas filhas, sabendo da importância e sabendo do perigo e principalmente do valor que tem a literatura para a criança. A Aurora, o que ela mais gosta de fazer, isso aqui não é papo de, ai, Nicolas, você é conservador e quer falar que a sua filha gosta de leitura. Não é. Eu mesmo não achava que a Aurora, assim, eu conseguiria talvez gerar uma cultura de leitura para minha filha, de uma forma tão natural. Mas ela pega o livro, vai lá, eu posso citar o nome dos livros aqui. Ela pega o livro, vai lá e volta. Aí ela lê, papai lê, aí eu leio. Aí ela, outro. Aí ela vai lá e pega outro e volta. E assim, você lê várias vezes. O coelho, a lebre e a tartaruga. Você tem um De Quem é Essa Coroa, que ela gosta de ler também. O do Patati e do Patatá. Ela, assim, eu tô com vários assim já na esteira, né? Inclusive o Ele é Ele, Ela é Ela, porque são livros que demandam um pouco mais de 2 anos, 3 anos, para entender a respeito de virtudes e tudo. Mas assim, quão bom é a criança, né, nessa idade, já ter uma literatura. E como a Ana disse, não é literatura de direita ou de esquerda, ideológica, não. É literatura que vai conseguir trazer para a criança valores, né, que são eternos, né, valores profundos. Posso mostrar mais, Nicolas? Olha só. Mostra E aí. aí, o que a gente fez? Eu e o Nicolas ficamos muito tempo cuidando para que esse texto fosse um texto delicado. E por mais que as pessoas não entendam e achem que a gente é radical, nós tomamos todo o cuidado para que ele não criasse nenhum desconforto na criança que por algum motivo pudesse não se encaixar no texto, né? Então, nós colocamos crianças meninos e meninas, qualquer um deles pode ser piloto de avião, qualquer um deles pode praticar esportes. Ser Então, político. isso, ser político, ser professor, nós não reforçamos no livro impossibilidades para a criança. Nós colocamos quais são as possibilidades dentro da realidade. Porque uma criança, de fato, ela tem que crescer cheia de esperança, de sonhos e saber que ela pode ser qualquer coisa dentro das profissões. Então a gente colocou uma lista de profissões que podem inspirar a criança, que podem motivar a criança. Mas quando a gente diz que você pode ser o que quiser, isso não significa que você pode escolher a sua idade. Isso não significa que você pode escolher a sua cor. Isso não significa que você pode escolher o seu sexo. Algumas coisas na nossa identidade estão conosco e fazem parte da perfeição de quem nós somos.
Então, um dos cuidados que eu e o Nicolas tivemos em revisar dezenas de vezes o texto e as ilustrações para cuidar que todas as crianças pudessem se sentir confortáveis e abraçadas por esse texto. Foi o cuidado com o que está escrito, com o que aparece nos desenhos. E sim, o Nicolas está muito certo, não tem nada de mal em usar a inteligência artificial, mas nós contratamos um ilustrador, conversamos com a vida, ajudamos a escolher a posição das letras no texto. Eu também tenho duas meninas, as minhas filhas também são leitoras. A menina do Nicolas Aurora é bem pequenininha ainda, né? Mas a minha já tem 5 anos e a outra tem 2. E é bem como o Nicolas disse. A leitura hoje não é só o conteúdo do livro que importa, embora isso seja 80% do que o livro vem propor, né? Do que o nosso livro vem propor. Mas o tempo de qualidade que o pai e a mãe vão ter com essa criança quando ela chega da escola, ou esta oportunidade de falar sobre quem você é, de uma maneira delicada. A linguagem que a gente usa na política, que é uma linguagem rebuscada, sociológica, filosófica, ela não serve para criança. E é até um atentado tentar forçar uma criança a entender o que é marxismo, ideologia de Sim. gênero, né? Mas a gente colocou isso de uma forma bem delicada, né? Que você é do jeito que você é e do jeito que Deus te fez, você é perfeito. Menino que é menino, menina que é menina, você é perfeito porque Deus te fez assim. E aí, todas as possibilidades que você tem estão dentro desta realidade. E estabelecer um limite para a criança saber quem ela é que amplia esse horizonte de possibilidades. Quando você diz para a criança que ela pode escolher seu sexo, que ela pode escolher sua cor, que ela pode escolher absolutamente tudo, você deixa essa criança desnorteada com relação à base para começar a tomar suas decisões a partir dos 6, 7, 8, 12 anos, né? As micro decisões que a criança vai tomar. E o mais importante, você que é pai e mãe, como eu e o Nicolas é pai, eu sou mãe, você tem responsabilidade moral. E para nós que somos cristãos, que é o nosso caso aqui, meio do Nicolas, você tem um chamado bíblico para ser educador de seus filhos, né? Tenho certeza que o Nicolas lembra aí de alguns textos bíblicos que falam sobre isso. E certamente lembra da tua experiência como quando criança, não é, Nicolas? Como fez diferença a educação que teu pai deu? É primordial, não somente no âmbito intelectual, né, mas principalmente no âmbito espiritual, porque minhas referências sempre foram meu pai e minha mãe. Então, você, digamos assim, reduz o seu trabalho quando é adolescente, quando é jovem, porque você já fez um trabalho literalmente de prevenção. Tem muitos pais, inclusive talvez você está vendo essa live aqui agora, que acha que a educação do teu filho deva vir da escola, né? Ou até mesmo a educação do teu filho deva vir de um político, né? No sentido de que, não, eu vou mandar um vídeo aqui para ele e que ele aprenda, né, os princípios, né, cristãos. Não, o papel disso é do pai e da mãe. E qual o melhor momento para fazer isso do que o momento da leitura? E você vai ver o quão rico é para a criação, né, da formação do imaginário da criança. A imaginação, né? C.S. Lewis tem um livro que ele fala que, olha, quando você, né, chegar em determinada idade, né, da sua velhice, você vai voltar a ler os contos de fada novamente, porque ele ativa o seu imaginário. O seu imaginário é muito importante. Então, quando você pega livros, né, como esse, você dá não somente a condição dela se imaginar sendo um piloto de avião, sendo uma política, né, sendo, enfim, o que ela desejar ser no âmbito, né, das profissões, sobre uma base bíblica e contando ali, né, a importância, né, sobre o quem de fato ela é. Isso é muito bacana. Então a gente fez dois, para quem está entrando aí agora, a gente fez dois livros, né? O Ele é Ele, que é específico, né, para meninos, e ela é específica para meninas. É um livro infantil para você ler com os seus filhos. E isso é cientificamente comprovado, né? Você tem diversos papers que mostram o crescimento intelectual do seu filho quando o pai lê para a sua criança. Inclusive, no governo Bolsonaro tinha a Secretaria, né, de Educação, que tocada pelo Nadalim, que tinha um aplicativo, né, que chamava, acho que Leia para mim, para poder de fato estimular essa leitura entre os pais e os filhos, porque isso de fato gera uma condição cognitiva melhor, de aprendizagem melhor. Enfim, tá muito bacana, tá muito legal e tô muito feliz mesmo de ter esse projeto aí juntos, Ana. Então, faixa etária para quem vai comprar o livro, né, pessoal?
Sim. Eu vi que tem muito. Ó, a Márcia Machado, podem deixar seus comentários que a gente vai ler, pessoal. A Márcia Machado Boa. perguntou como adquirir. A gente vai colocar nos meus e nos meus stories e nos stories do Nicolas o link para você comprar, já está disponível lá no meu também, e no site da Editora Vida, que é uma editora cristã, que tem livro do Nicolas publicado lá, tem livro meu publicado lá. Deixa seu comentário que daqui a pouco a gente vai começar a lê-los, tá? Então, como adquirir a primeira pergunta? É só ir nos nossos stories ou também no site da Livraria Vida. Para que faixa etária? Bom, eu acho que todo mundo sabe que uma criança pode começar a ser alfabetizada, pré-alfabetizada a partir dos 3 anos e meio, começar a alfabetização a partir dos 4, mas convencionalmente é os 7. Então, se for para a criança ler sozinha, dos 7 aos 12 anos. Mas nós estamos querendo propor e incentivar também a leitura em voz alta, que é o pai pegar a criança no colo, a mãe pegar a criança no colo e dedicar todo dia 5 minutos, e você vai aumentando essas sessões, de 5 minutos para 10, para 15. O ideal para uma criança até os 4 anos são no máximo meia hora. Depois que a criança tem 4 anos, você pode estender em várias sessões de 20 minutos, para que você possa, quem sabe, passar uma hora com seu filho lendo, desde que seja compartilhado em sessões. Existem muitas pessoas que falam sobre os benefícios da leitura em voz alta, mas qual que é a faixa etária? Bom, olha como as ilustrações são bem infantis mesmo, bem fofinhas. Sim. Desde que você é bem pequenininho, você já pode pegar seu filho no colo e mostrando para ele. Olha, meu filho, uma árvore, isso vai incentivando o vocabulário. Isso que nós fazemos aqui em casa, as minhas meninas falam bastante, o pessoal sempre fala, nossa, como elas são comunicativas, como elas falam bem. Sim. Nós incentivamos que elas repitam as palavrinhas. Olha uma árvore, olha o menino, o que ele está fazendo? Que legal, ele está jogando bola, e incentivar a criança. Se você não tem a faixa etária para a compreensão da frase completa, você pode explorar o livro pelas imagens. A partir desde bem pequenininho mesmo. Eu leio com as minhas filhas desde que nasceram, né? Enfim, para mim esse é um momento em que a gente fica juntos. Mas enfim, você pode começar a leitura em voz alta a partir de 1 ano. Já vai ensinando a criança a virar a página do livro. Cadê a página? Vamos virar? Onde está a capa? Onde estão as letrinhas? Isso a partir de 1 ano e meio, até 1 ano. E depois, com 3, 4, você já consegue ler o livro todo, porque não são textos extensos, são bem simples. Olha só, ele não é um animal, nem nada semelhante. Pelo contrário, ele é mais importante. E olha só, a gente tomou alguns cuidados, eu já passo para você de novo, Nicolas, de Tranquilo. combater de uma forma bem doce algumas ideologias perniciosas que estão se espalhando hoje por meio da escola e da mídia. Por exemplo, essa página aqui, ó. Ele é mais importante, ele não é um animal, nem nada semelhante. Pelo contrário, ele é mais importante. Olha que legal. Por quê? Uma das ideologias que nós temos hoje tem o feminismo, tem o wokeismo, né? Tem tudo isso. Tem a ideologia de gênero, mas uma das ideologias que está tirando o valor das nossas crianças, a consciência do seu valor das nossas crianças, é o ecofeminismo. É o fetiche ambientalista, que Uhum. diz que o ser humano é só um câncer no planeta. É só mais é só mais um animal racional, não tem nenhuma importância especial e está aqui no planeta destruindo, acabando com tudo. Disso vem também a mentalidade antinatalidade, a mentalidade antivida, menos filhos, controle de nascimentos, para que povos ou países desenvolvidos controlem o nascimento nos países subdesenvolvidos, como se a vida não tivesse valor em si. Então, esta página não é, embora para o seu filho pareça simples, é uma verdade bíblica profunda Sim. contra a qual a esquerda já se levantou. A verdade bíblica profundíssima de que quando Deus nos criou, e ele foi criando o mundo, lembra lá no livro de Gênesis, ele diz que no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia fez separação, no quarto dia criou os astros, o sol e a lua, e a Bíblia diz, e viu que era bom. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, viu que era muito Muito bom. bom. Então a gente fez questão de colocar aqui esse sentimento, esse princípio, de uma forma delicada para a criança. Os animais são importantes, nós temos que cuidar deles, eles são fofinhos, eles são bonitinhos, eles aparecem aqui no livro. No entanto, nós, seres humanos, você, meu filho, as crianças, cada vida humana é mais importante que a vida de uma tartaruga, que um ovo de um animal silvestre, do que um animal em extinção. A vida humana tem um valor especial, um valor excelso, uma verdade bíblica que a gente colocou aqui no livro de uma forma delicada. Não é isso, Nicolas? E a gente vai combatendo as ideologias sem falar de política, mas apenas
propositivamente colocando mensagens importantes. Uma dessas, essa daqui. E olha como isso é importante para concluir, Nicolas, a minha contribuição sobre o ecofeminismo. Aqui em Santa Catarina, nós temos um projeto de lei, nós temos um projeto de lei de um deputado do PT que pretende mudar a Constituição do Estado de Santa Catarina, como já acontece em alguns países, já fizeram isso, para tirar a centralidade do direito da vida humana para a vida biológica no geral, de, mudando o antigo antropocentrismo, que é a maneira como nós nos organizamos, nosso pensamento é organizado, pensamento antropocentrista, reforma renascentista, iluminista do século XVIII, e 19, né? Então, vai tirar o antropocentrismo, ou seja, tirar o homem do centro e colocar a vida dos animais, todo tipo de vida, como se fosse uma vida igualável à vida humana. Isso nós temos um projeto de lei tramitando aqui e eu tenho certeza que tem propostas semelhantes no Congresso. Ou seja, a esquerda se mobiliza para tirar o nosso eixo cognitivo do homem como coroa da criação, para colocar o homem como só mais uma coisa que está por aí e que é resultado de um acaso, né? Então, cada detalhe do que a Bíblia nos diz lá no livro de Gênesis sobre a importância da vida humana, sobre quem nós somos, de onde viemos, para que fomos chamados, qual a nossa identidade como filhos de Deus, nós colocamos aqui de uma forma delicada, não é isso? É isso, e o que eu quero que vocês entendam, né, é de que nós estamos sob constante ataque. E isso tem diversas formas, né? E é claro, quando a Bíblia, né, por exemplo, Jesus fala, olha, deixa vir, né, até mim os pequeninos, né, porque deles são o reino dos céus. Você tem um alvo muito grande, né, nas crianças, porque você está na formação do seu caráter. Você, de fato, não tem ainda os vícios e as maldades que vai se formando, né, ao longo do tempo por N razões. Então, a criança é praticamente quase que uma folha em branco. E o que nós estamos vendo hoje é um ataque feroz a essas crianças, né? Por que determinados públicos, não vou falar quais, mas por que determinados públicos, né, querem tanto a plateia, né, querem tanto a audiência, né, infantil? Por que que tem se colocado, né, tanto essas ideologias que há pouco tempo, né, sei lá, há 10 anos, se colocavam como conspiracionistas? O que que o Olavo está falando é besteira, o que que a Ana Campanholo está denunciando é um caso isolado. Hoje nós estamos vendo, né, em escolas públicas, dentro inclusive das próprias igrejas, a gente vê dezenas, né, de influenciadores, professores, artistas se colocando, né, manifestações, colocando a criança em um lugar que não é dela, infelizmente, né, um local realmente que a criança é colocada ali basicamente como um experimento laboratorial, assim como eles já fizeram, né, com o menino com o David Heimer há muito tempo atrás. E depois vocês pesquisem aí o que que aconteceu com esse gêmeo, né, que tinha ali um irmão. E basicamente foi a primeira experiência, né, de ideologia de gênero que nós tivemos. Então é um assunto obviamente muito sério, é um assunto que nos indigna, né, por saber que o alvo são as crianças, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer isso de uma forma não explícita, né? A gente não quer fazer um livro sobre ideologia de gênero para criança. A gente quer literalmente colocar de forma fofa, de forma bonita, de forma simples, de forma literária, de forma que agregue os pais, que você tenha mais tempo com o seu filho. Não tem como, né, você querer um mundo melhor, você quer ter uma família melhor, se você literalmente pega o seu celular, coloca ali uma galinha pintadinha, vai fazer as suas coisas, enfim, ignora o teu filho e o entrega ali para a internet, que ele pode ter acesso a qualquer coisa. Então, é um momento, né, para você, pai, ter um momento também de qualidade com a sua criança, né, deixar de lado aí o seu celular. Depois você faz o teste. Depois, quando você desligar aqui a live e você comprar o livro, você vai lá no tempo de uso, se for iPhone, e ver quanto tempo você passa por semana no seu celular, né, nas redes sociais. Você vai ver que vai te assustar. Ah, eu tô tendo falta tempo pra minha família. Não falta tempo, falta vontade. Tem algumas perguntas aqui, Ana, que eu vou colocando aqui e a gente vai respondendo. É o mesmo livro ou só muda a capa ou são dois livros? Não, são dois livros diferentes. Ana, mostra aí primeiro Ela é Ela. Esse é específico para as meninas. Ela é ela. Levanta um pouquinho, porque isso, aí, ó. Olha, Ela é ela ela. não é ele,
e nem vós. Então, assim, todo nesse. Ó, ela não é. Ela é. Vamos ver isso aqui que diz que ela não é ele. Deixa eu achar essa página. Por exemplo, todo o foco desse livro da menina é uma personagem menina. Então, ó, ela não é ele, certo? Então, o livro não é só porque ele é rosa, mas porque em todos os momentos. Aqui, quando tem a ilustração do cromossomo, olha aqui, ó, aparece XX, certo? E a gente, com isso, não está ignorando todos os transtornos, nós não estamos ignorando disforias, etc. Nós estamos incentivando que a sua criança, ó, o XY e o XX. Nós estamos incentivando que a sua criança, que está numa porcentagem, numa probabilidade de não sofrer nenhuma dessas disforias, de ela se identificar e perceber que o corpo dela não é engano, não é um erro, né? Então, são dois livros diferentes. Se você tem um menino, é legal você comprar o Ele é Ele, né? Seu filho vai gostar mais, porque o livro é azul, as ilustrações do protagonista é sempre um menino, mesmo Mostra, que mostra, você... mostra a capa aí, Ana, de novo. O pessoal tá pedindo pra mostrar a capa de novo, hein? Aí Vamos lá. levanta. Ele é ele, ela é ela. Isso, boa. Não tem lugar para mim na imagem. É, Mas exatamente. olha só, digamos assim, o mote do livro é semelhante, é quase idêntico. Porém, um é voltado para a menina e outro para o menino, deixando claro que não há absolutamente nada de errado com o seu corpo de menino, que você é um menino e seu corpo foi criado por Deus. E que isso para você não é uma impossibilidade, isso não é uma prisão, mas essa é a sua liberdade, é a maneira como você se projeta no mundo, como você pode pensar a sua profissão. Os dois livros falam que tanto a menina quanto o menino podem praticar esportes. Tanto o menino quanto a menina podem ser políticos. Tanto o menino quanto a menina podem ser piloto de avião. Mas o que nós temos observado, Nicolas? Até os pedagogos, os professores, eles estão esquecendo que existem sim diferenças substanciais. Essas diferenças são primariamente biológicas. Então, você se tornar um menino é a primeira informação, ou menina é a primeira informação que você consegue diferenciar mesmo em um zigoto. Então, quando o espermatozoide encontra com o óvulo, uma das primeiras informações que eu tenho, a sexagem fetal você pode fazer na 9ª semana, quer dizer que no sangue da mãe eu consigo saber o sexo do bebê. Mas se eu pegasse o zigoto, eu já teria essa informação no primeiro dia, na primeira semana que essa vida foi concebida. Então, uma das nossas primeiras informações é ser um menino ou menina. Essa informação se manifesta primeiro biologicamente pelos cromossomos. Esses cromossomos vão guiar a maneira como essas células vão se desenvolver, de modo que em algum momento há uma diferenciação sexual. Essa diferenciação sexual faz com que o órgão reprodutor masculino que estava para dentro, ele saia para gerar o órgão reprodutor masculino, né? Então, o que o que na mulher são os óvulos e no menino são os testículos, porque em algum momento esses óvulos saem para fora do corpinho, montando então o saco escrotal. A vagina monta o pênis em algum momento. Isso não está no livro, né? Mas em algum momento a biologia informa isso, e a partir de então os hormônios que o homem vai produzir mais testosterona, a mulher menos. Esses hormônios vão guiando todo o resto. Nós temos uma média de força maior, os meninos têm mais força física, mais capacidade motriz. Os meninos têm mais capacidade aeróbica, quer dizer que eles podem correr maiores distâncias em maior velocidade por mais tempo. Então, essas informações biológicas vão afetar, evidentemente, o comportamento social de uma pessoa. O fato de o meu corpo ser mais forte, em média, o fato de eu ser mais competitivo, as pesquisas mostram que homens e mulheres lidam com a dor de forma diferente, homens e mulheres lidam com o estresse de forma diferente, homens e mulheres lidam com a competição de forma diferente. Então, Sim. isso vai se manifestar. Não quer dizer que uma menina não possa praticar esportes, mas que no geral, a maneira como as meninas no geral se comportam com relação a uma competição é diferente da maneira dos meninos. Um dos pesquisadores, dos muitos que a gente poderia citar, fez uma pesquisa para distinguir os tipos de cérebro. E nessa pesquisa, que já tem algumas décadas e que com certeza já foi aprimorada em muitos sentidos, ele identificava que os homens têm um cérebro mais sistemático, as meninas têm um cérebro mais empático. Então as meninas se dão melhor com comunicação, têm mais capacidade de observar na reação, no sorriso, no esboço facial de alguém, o que essa pessoa está sentindo. As meninas são mais comunicativas. Então, quando eu assumo e sei as diferenças que há
entre um menino e uma menina, eu não diminuo as possibilidades. Tem algo muito interessante, Nicolas. A esquerda fala que defende a diversidade. Só que a maneira como a esquerda defende a diversidade é acabando com ela. É igualando as Sim, pessoas. Né? Então eles dizem assim, nós defendemos a diversidade, a pluralidade de pensamento, mas todo mundo sabe que quem não obedece o pensamento único da doutrina woke é escorraçado pela esquerda. Qualquer pensador, como por exemplo a escritora do Harry Potter, né? A Rowling, qualquer pensador que se manifesta contra o transativismo também é expurgado. Então não há pluralidade de pensamento, não há diversidade de verdade, porque o que é diversidade de fato? É as mulheres poderem ser mulheres, os homens poderem ser homens. Tem um livro muito legal também chamado Por que o Gênero Importa, de um psicólogo chamado Leonard Sachs, sim, que é PhD, inclusive, e ele mostra como muitas vezes os meninos vão mal em literatura, os meninos vão mal em poesia, os meninos vão mal na aula de arte, porque os professores ignoram as diferenças entre métodos educacionais mais bem-sucedidos com meninos e métodos mais bem-sucedidos com meninas. Nós temos no Brasil algumas escolas que respeitam esses métodos, e nessas escolas onde há um respeito maior à diferença entre meninos e meninas, nessas escolas as meninas ganham mais prêmio de física, ganham mais Olimpíada de Matemática do que em escolas convencionais. Então, é muito importante você entender o seguinte, às vezes, eu não sei se todos que estão assistindo já passaram por essa experiência, mas assim, chamar o casal que tem um filho menino e um filho menina para uma reunião da escola. E aí, olha, a sua filha ela é muito inteligente. Ela é caprichosa, a caligrafia dela é muito bonita, o caderno dela é organizado. Mas o seu filho, ele é muito indisciplinado, desobediente, não para no lugar. E aí a família vai para casa com a sensação: poxa, minha filha é inteligente, meu filho é desobediente. Não, porque no menino, no geral, a atividade, correr, brincar, até saiu uma pesquisa recentemente que controlou como que os meninos ocupam espaço na escola. E os sim, meninos ocupam mais espaço da escola, correm mais, se movimentam mais. Então, às vezes, você saber que, olha, ter um filho que corre, que brinca, que não para sentado na cadeira, não é necessariamente um filho mais burro, menos inteligente, que loucura. Às vezes é só um menino sendo um menino. A caligrafia não significa em absoluto que a menina é mais inteligente que o menino porque sua caligrafia é mais desenhada. O fato do caderno da menina ter mais cores de canetinhas em nada significa que ela é mais inteligente que o menino necessariamente. Então, sim, nós desrespeitamos às vezes os nossos filhos por não sabermos as diferenças. Quando a gente olha para século XVIII, XVII, XVI, quando a gente olha para o passado, os grandes poetas eram homens, os grandes literatos eram homens, os grandes pintores eram homens. E hoje, quando você entra numa escola e pergunta para os meninos sobre poesia, sobre arte, eles dizem: desenho é coisa de menina, poesia é coisa de menina, romance é coisa de menina. Então, nós estamos matando os nossos talentos por não entendermos que os meninos escrevem romances do seu jeito, que os meninos escrevem poesia do seu jeito, que os meninos desenham seus desenhos do seu jeito. Às vezes a gente mata um talento. Então, eu vou dar um último exemplo e vou te deixar falar, Nicolas. A mulher fala demais também. Pesquisas dizem que mulheres falam 5.000 nós palavras. somos diferentes, tô brincando, vai lá. Mas olha Falar só, porque eu também preciso botar a gente aqui em casa. Tá uma loucura, né? Porque a Serena acabou de nascer, então um cuida de um e eu cuido da outra, né? Então tem que colocar a Aurora pra dormir. A gente tem que ainda botar o link e ainda temos que tá bom, postar as vamos. coisas ainda. Então vai, Nicolas, fala aí, já fala aí, sua vez. Não, dá o último exemplo, povo. Daí. O último exemplo que eu ia dar, assim, ó, às vezes o professor de arte tem muito isso. Eu dei 10 anos de aula em escola pública, pessoal, pública e Sim, privada. Então eu tenho experiência com crianças de todas as idades, desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio pré-vestibular. E o que a gente vê às vezes? O professor de arte, quando ele olha o desenho do menino e o desenho da menina, um exemplo bem superficial. O desenho da menina, ele tem mais cores, ele é um pouco mais detalhado, mais precocemente, porque as meninas têm mais acuidade visual e elas têm mais percepção de cores e para detalhes. Isso é cientificamente comprovado. Então, existe essa acuidade. Então, às vezes, o professor olha para o desenho da menina, ele é mais colorido, ele é mais delicado, e o professor parabeniza. Aí ele olha o desenho do menino na mesma faixa etária, tem poucas cores e tem mais movimento. Ou ele desenha um carro, um avião, ou ele desenha duas pessoas brigando, luta, espada, sangue. Aí, que é normal, né? O menino gosta de coisas em movimento. Aí o professor chega para esse menino e diz: poxa vida, Joãozinho,
Olha, Mariazinha, o desenho dela, por que você não usa mais cores? Olha só o desenho dela, todo mundo feliz, uma família feliz. Por que você desenhou dois meninos brigando? E aí, esse menino vai recebendo essas advertências na aula de arte e muito rápido ele percebe: bom, desenho é chato. Desenho é coisa de menina. Desenho, florzinha, borboleta, é coisa de menina. E ele pega e abandona aquele que poderia, a longo prazo, ser um grande talento para ele. Como foram Sim. os grandes homens do passado, né? Então, nós desrespeitarmos e não entendermos as diferenças entre meninos e meninas, às vezes matam talento. Desrespeitar a identidade da criança, às vezes limita, em vez de ampliar suas possibilidades. Total. É sempre bom ouvir a Ana, né, gente? De verdade, assim, bizarro. Eu fico calado porque a gente só vai aprendendo. Eu vou. Tem algumas perguntas aqui que é como comprar. Eu vou colocar o link agora dos meus stories. A Ana também vai colocar nos stories dela, enfim, nossas plataformas, já tá tudo aí. Lembrando que são dois livros diferentes, né? O Ele é um livro e o Ela é outro livro. Então você escolhe aí qual que você vai comprar. No dia é 12, né? Dia 12 é Dia das Crianças. É, e é um livro para você que, mesmo que não tenha filhos, você presentear, né, uma criança, seu sobrinho, enfim, seu neto, ou até mesmo, né, obviamente, seu filho, porque é um livro que vai, não tenho dúvidas, ajudar e muito as famílias. A Editora Vida, eu já publiquei dois livros lá, né, que é o Cristão e a Política e Criando Filhos para o Amanhã, né? Ambos foram, enfim, best-seller. E graças a Deus, todo evento que eu vou, são não somente os pais, mas principalmente os jovens também estão lendo os livros. Então, a literatura, né? O livro, ele chega em locais e ele tem uma permanência, né, no tempo que a gente não tem nem a dimensão, né? Você pega a internet, talvez, sei lá, daqui a um tempo eu não tenha mais Instagram, caia rede social, a gente é censurado, mas o livro dentro da sua casa, dificilmente, né, alguém vai aí roubar o teu livro e impedir. Por mais que eles já fizeram isso antigamente, né? Mas a gente um instrumento muito mais difícil, né, de você censurar, como a internet, que, enfim, num estralar de dedos pode sumir de um dia para o outro. Enfim, tem aqui qual é o valor. O valor é R$ 59,90, e dois sai por R$ 100. Então, obviamente, você ganha Capa dura, aí um colorido, desconto. né? Boa, é capa dura, gente. Então, assim, eu tenho outra ideia legal para o pessoal também. Você que é professor, diretor de escola, pode Isso. comprar e doar para a biblioteca da sua escola. Você que tem condição pode doar para a biblioteca pública também da sua cidade. Pode fazer um pacote, levar para as escolas públicas. Às vezes, esse município pequeno tem 10 escolas públicas. Se você compra 10 kits, você equipa todas as escolas da sua cidade. Então, município grande, às vezes tem 20. Você que é empresário, não tem filhos ou tem, você pode. Isso que você quer para o seu filho também contribuir nas suas cidades. Se cada um fizer um pouco, a gente consegue transformar. Ó, E olha só, outras duas perguntas aqui, rápidas, que o pessoal tá mandando. Primeiro, onde adquirir esse livro? Falei, é no link que a gente vai postar. E a segunda pergunta é a idade mínima. A Ana respondeu, mas deixa eu responder aqui de novo. Eu comecei a ler para as minhas filhas, minha filha, na verdade, com um ano e meio por aí. Então, como você vai ler? É claro que eles não conseguem entender as frases, etc., né? Digamos, a lógica, mas ela já vem as figuras, as imagens, a repetição das palavras que vai gerar e enriquecer, né, o vocabulário. Então, a partir de um ano e meio, você já consegue comprar esse livro. Se for para ler sozinho, acredito que com, enfim, 6 anos, 8 anos, já é tranquilo para poder ler de forma independente. acho que a idade limite aí é uns 12 anos, assim, muito jogando para cima, né? Eu acho que até os 10 anos é Sim, o ideal, porque as isso. crianças com 12 anos já têm condição de ler livros de capítulos, livros maiores. Aqui são páginas grandes, muito bem ilustradas e com frases curtas, fáceis de fixar. Algumas são rimadas para facilitar, se você quiser tentar decorar com seu filho também essas frases. Mas assim, pessoal, você comprando os dois, se você tem, meu filho é menino, não tem problema. Um dia você vai receber uma visita de uma menina, é uma possibilidade também. Já leva de presente, que fica mais barato comprando os dois. E aquilo que eu falei,
doar para a biblioteca pública da sua cidade é uma excelente ideia. Não precisa se preocupar porque não tem absolutamente nenhuma propaganda partidária, proselitista, ideológica, política. É um livro de crianças e assim, é importante que a criança fique presa no seu mundo para a sua faixa etária. Inclusive, uma das coisas ruins que a esquerda faz é aplicar tentar doutrinar com conteúdos fora da idade adequada, da formação intelectual adequada, e isso nós não estamos fazendo aqui. Nós estamos tratando Exato. a criança como criança que ela é. O Isso valor aí. dos dois sai por R$ 100, o valor individual R$ 59,90. Um perguntou, é para o Brasil todo? Sim, envia para o Brasil todo. E um ponto importantíssimo, que até dia 12 deste mês, que é o Dia das Crianças, você vai ter frete grátis para todo o país. Então, isso vai ficar limitado até dia 12 do 10. Então, quem for comprar, já vai, entra no link que eu vou colocar aí assim que a gente finalizar a live, que eu realmente já tenho que ir. Se a Ana quiser continuar aqui mesmo, eu preciso ir. Para poder você adquirir isso sem pagar o frete, ou seja, grátis até dia 12 do 10, Dia beleza? 10 estaremos em São Paulo, né, Nicolas? Dia 10 Perfeito. presencialmente em São Paulo. Olhem nos stories ali. Você pode levar seu livro, autografar ou comprar no local, lá na livraria, tirar uma foto, autografar É, seu livro e levar para casa. é gratuito, viu, pessoal? Lá em São Paulo, vai ser o primeiro. A gente quer fazer em Belo Horizonte. Temos que fazer em Santa Catarina também, não sei onde vai ser, mas tem que ser feito também, porque, enfim, né, os estados e as cidades de onde nós somos. E em São Paulo vai ser dia 10, beleza? Na sexta-feira, a gente. Sexta ou sábado? Sexta, né? Sexta-feira a gente estará em São Paulo. A gente vai colocar também as informações aí para quem é de São Paulo estar conosco. Gente, eu realmente preciso ir. Eu quero mais uma vez aqui só agradecer a Ana. Obrigado, Ana, por você, enfim, sonhar esse projeto junto, né? A gente conseguir colocar isso de forma real. Eu não tenho dúvidas que livros impactam. O teu livro, né, impactou, não tenho dúvidas, foram muitas vidas contra, né, o feminismo, mas especificamente também a favor, né, das mulheres. Né? Nós não somos destrutivistas, se é que existe essa palavra, né? Nós construímos coisas. E eu senti uma ausência muito grande no que diz respeito a, primeiro, a questão de formação política fácil para cristão, e aí eu fui e fiz um livro. Senti isso também para família, né? Criação de filhos, fiz também, e agora especificamente para crianças, já que agora eu sou pai e sei da importância disso. Então, debaixo desse livro, né, acima na verdade dele, tem muita oração, né? Eu não tenho dúvidas que nesse momento, né, o mundo espiritual fica revoltado porque sabe que isso realmente muda, transforma a vida de famílias, e esse é o nosso principal objetivo, é que realmente a gente tenha crianças, né, mais saudáveis intelectualmente, que a gente crie, né, uma geração que compreenda, né, o valor do eterno, o valor de saber a identidade de cada um deles, porque nós sabemos a importância disso, né, na nossa infância. E infelizmente eles estão loucos para poder destruir isso. Então que Deus abençoe todos vocês. Vou postar agora na live. Um abração, Ana, mais uma vez aí. Ele é Deixa ele, salvo pro pessoal, ela é não ela. esquece. Um beijo. Tamo Tchau, junto, pessoal. pessoal. Um abração.